Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, toda glória ao nome do Senhor. Glória a Deus por esse momento, por esse dia, por essa oportunidade e pela presença de Deus entre nós, no meio de nós e onde nós estamos, né? Ao nosso Senhor toda a glória. Amém, queridos? Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento para a gente começar aqui essa livezinha com a leitura e exposição da palavra do nosso Deus e com a oração também. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor eterno, Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, em espírito e verdade, Senhor. Antes de tudo, para louvar e bendizer o nome do Senhor, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua verdade de geração em geração. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos por este momento, por tua presença onde nós estamos, no meio da tua igreja, onde está a tua igreja reunida nessa hora. Louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor está agora onde nós estamos. Tua palavra diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o Senhor está agora no meio de nós, nós estamos em nome de Jesus reunidos na presença de Deus, na presença do Senhor, e a sua palavra que é fiel, o Senhor que é um Deus que vela sobre a sua palavra para cumpri-la, está presente agora no meio de nós. Te louvamos, ó Deus, de todo o coração pela tua presença no lugar onde estamos agora diante de ti em Cristo Jesus, unidos na mesma fé e propósito e objetivo, meu Senhor, de todo o nosso coração, para exaltar a glória do Senhor, a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Pai amado, nos abençoa neste momento de modo poderoso, de modo especial, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que venhamos a chegar à medida da estatura de Cristo, para que sejamos plenos no conhecimento da vontade do Senhor, para que venhamos a crescer na fé, para que venhamos a crescer também em ações de graças. Senhor, nos dá a tua direção, nos abençoa, nos guia, nos dirige, Senhor, nos dá a tua luz, nos dá o teu conselho, meu Pai, a fim de que a gente ande diante do Senhor, na sua presença e lhe obedeça, e que nós possamos viver em obediência, em um nome santo de Jesus, que todos nós possamos compreender a sua palavra e compreender a sua vontade, o que o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, independente de qualquer coisa, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor nos fala através da sua palavra. Nos ajuda a compreender tua palavra e nos abençoa nisso. Em nome de Jesus, amém. Queridos, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos um Deus que ele é acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Ele é o Deus de todo poder, ele é o Senhor, o Rei da glória, né? Ele está acima do entendimento humano, ele está acima de todas as coisas, ele está acima de tudo, de qualquer ensinamento, de qualquer doutrina, de qualquer filosofia, de toda e qualquer religião. O Senhor está acima de qualquer religião. O Senhor, ele transcende todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, ou melhor, ele está infinitamente acima de todas as coisas, muito mais da compreensão do homem, né? Quem é o homem para falar com tanta propriedade de Deus, se Deus não lhe trouxer revelação e entendimento, né? E muitas vezes nós vemos os homens se perderem, né? Na busca do conhecimento, mas tanto conhecimento para quê? Cristo nos ensinou de modo muito simples a sua palavra. Cristo transmitiu para as pessoas ali, né, na época em que eles estavam, de modo muito simples, verdades eternas e ponto final. E é isso que nós temos que conhecer, é isso que nós precisamos crer, e é isso que nós precisamos pôr em prática. Somente, né? Às vezes a gente vê guerra teológica, né? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim. Rapaz, e qual a diferença se Deus é isso ou é aquilo? Deus é Deus. Deus está acima de tudo e de todas as coisas, né? Ele está acima de tudo, tudo foi feito por Ele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? O que a própria Bíblia diz a respeito de Jesus, o verbo vivo, o verbo encarnado, a palavra encarnada, né? Então, às vezes, a gente vê guerra teológica, né? Pessoas defendendo um ponto de vista, ou defendendo outro. Meu irmão, defenda Cristo, defenda o amor, procure conhecer o amor e a pureza da mensagem de Cristo, né? O amor e a pureza da mensagem de Cristo. Esquece detalhes que não levam a nada, né? O apóstolo Paulo disse que a gente tinha que fugir dessas discussões vãs que não levam a nada, né? O que importa é nascer de novo, né? O que vale é a fé que atua através do amor e pelo amor. Isso é que vale, né? Guerra teológica é para quem tem tempo para isso, né? Cristo veio e cumpriu o seu ministério, falou do amor de Deus, das verdades de Deus, das verdades eternas e, enfim, é isso aí que a gente deve conhecer, crer e praticar. Somente nada mais, né? Vamos tirar da nossa vida toda e qualquer complicação, né? Os homens são dados a dividir, os homens são dados a tendência de querer demonstrar maior conhecimento do que outros, maior propriedade de conhecimento do que outros, e Cristo nunca demonstrou isso. Cristo pregou para os humildes, Cristo pregou para os pobres, né? O alvo de Cristo primeiro foram os pobres, né? Então, assim, veja o sentido da palavra de nosso Senhor, né? Não havia problema teológico, não havia nada. Cristo trouxe uma mensagem de amor, uma mensagem de poder, uma mensagem de salvação, uma mensagem de fé e de vida eterna, né? E de conhecimento de Deus, de comunhão com Deus. Foi isso que Cristo trouxe, tá certo? Então, não dê ouvidos a guerras teológicas, não dê ouvidos a aqueles que procuram defender pontos de vista. Meu irmão, foca em Cristo e na palavra dele, no que ele ensinou. Lê a Bíblia, você vai ver o que Cristo ensinou. E aí você vai ser livre, você vai estar acima de qualquer guerrinha teológica que possa existir. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que Cristo ensinou, o que a Escritura nos diz, né? No livro do Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Muita gente conhece, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para o meu caminho. Você precisa de direção, leia a Bíblia. Você precisa de conselho, leia a Bíblia. Você quer andar com Deus, leia a Bíblia. Você quer saber o que é certo e o que é errado, leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus aprova e o que Deus reprova, leia a Bíblia. Você quer saber se você tem salvação, leia a Bíblia, porque Deus vai falar com você. Uma coisa é ir para a igreja, outra coisa é ter salvação. Uma coisa é dizer que é crente em Cristo, outra coisa é ter nascido de novo. Uma coisa é dizer que é cristão, outra coisa é dizer que é evangélico, outra coisa é dizer que é crente, outra coisa é dizer que é servo do Senhor. Tá certo? Então vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 37 a 43, é o que nós vamos ler hoje, né? O título da mensagem aqui, né, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, né, na nossa Bíblia aqui, da edição revista e atualizada do Brasil, tem lá a explicação da incredulidade dos judeus, a explicação da incredulidade dos judeus, tá? Versículo 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vejam bem, né? Aqui é um trecho em que, por um trabalho feito, né, pela Sociedade Bíblica do Brasil, foi separado aqui esses versículos do 37 ao 43 e foi colocado um títulozinho no conteúdo dessa mensagem, né? Do que está escrito aqui. A explicação
da incredulidade dos judeus. Agora veja bem, olha só, Jesus, há poucos dias ali, ele havia acabado de ressuscitar a Lázaro dentre os mortos. Lázaro com 4 dias, já em estado de decomposição, fedendo, né? Já cheirava mal, e Jesus vai lá e manda tirar pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto reviveu. Todos nós sabemos, né? E Jesus disse: desamarra ele, deixa ele ir. Quem está vivo não pode ficar amarrado, tem que andar, né? Em nome de Jesus. E quando Jesus chama alguém pelo nome, ele vive, tá certo? Então vejamos bem, o que é que acontece? Aí diz aqui, que embora Jesus tivesse feito tantos sinais, né, na presença dos judeus, né, e muitos dos fariseus não creram em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o enviado de Deus, como aquele que as Escrituras já falavam a respeito dele, né? O período de intervalo entre o último livro escrito do Antigo Testamento até a vinda de Cristo foram 400 anos, amados. Os judeus ficaram esperando a manifestação do Messias por 400 anos. Gente, não são 4 dias, nem 4 anos, nem 40 anos, são 400 anos. São 4 séculos de esperança. Tá? E Jesus vem, o Filho de Deus vem, se manifesta, realiza tudo aquilo e muitos deles não creram. Mas por que eles não creram? É porque eles eram miseráveis? É porque eles eram tolos? É por que eles não creram? A Bíblia aqui está falando claramente, nos deixa muito claro. Por isso eu tenho dito desde o princípio, o apóstolo Paulo lá na frente ele prega sobre predestinação, lá em Romanos, lá em Efésios ele fala sobre eleição, né? E a Bíblia fala em vários lugares, mas este evangelho, segundo a narrativa de João, mostra o tempo inteiro em que nem todos são do Senhor, nem todos os habitantes do mundo são do Senhor, ainda que todos pertençam ao Senhor, mas nem todos estão dentro de um propósito de salvação, né? Talvez se eu falar isso aí na rua, né, vão querer até me dar pedrada, é muito certo, tá? Porque também quando Cristo falou, escandalizou e pegaram pedras para dar nele, fizeram tudo isso, mas é porque é o que está escrito, é bíblico, tá? É bíblico. Então vejam bem, então aqui diz o seguinte, que embora Jesus tivesse feito tantos milagres, deu vista a cego, ressuscitou mortos, né? Não foi só Lázaro que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? Então Jesus ressuscitou várias pessoas, né? Jesus ressuscitou. O ministério de Cristo houve 3 ressurreições de mortos, tá? Jesus deu vista a centenas de cegos, não foi só a Bartimeu, não foi só fulaninho daqui ou dali, mas foi a dezenas e centenas. Quantos cegos haviam na época? Imagine você, o camarada é cego, naquela época, né? E ele ouviu falar que Jesus deu vista a um cego, pô, ele ia até engateando, meu amigo, encontrar-se com Jesus para ter vista, para enxergar, tudo que um cego quer enxergar, tá? Quantos doentes e enfermos Jesus curou? A Bíblia diz que cidadezinhas inteiras iam ter com ele, e ele curava a todos, a 100% das pessoas. Quantos coxos Jesus fez ficar curado, andar normalmente? Quantos paralíticos voltaram a andar, né? Quantos possessos, endemoniados, atormentados por espíritos malignos, espíritos imundos, foram libertos pelo poder de Cristo Jesus, né? Quantos surdos ouviram, passaram a ouvir, quantos mudos passaram a falar, quantos leprosos foram curados, né? A Bíblia cita 2 relatos de leprosos, né? Cura um leproso aqui e o outro ali, 10 de uma vez só. Mas você acha que só tinha 11 leprosos em Israel, irmãos? Né? Havia cidadezinha, aqueles colôniazinhas de leprosos, porque era imundo, eles tinham que ficar afastados, viviam de doações, as pessoas tinham que levar comida para eles, mantimento para eles, porque eles viviam disso, porque não podia estar em contato com ninguém. Pela própria lei, eles eram considerados imundos. Quando um leproso, ele tentava, por alguma razão, né, e muito grave razão, se aproximar de alguma cidade, à medida que ele ia se aproximando, ele tinha que gritar, imundo, 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 ele tinha que se anunciar. E o anúncio que ele fazia não era o nome dele, não, era a condição dele de imundo. Então Jesus cura 10 leprosos de uma vez. Você acha que só tinha 10 leprosos em Israel, irmãos? Tá? Então Jesus fez tudo isso e os judeus não creram nele. Fez tudo isso
tantos sinais na presença deles e eles não creram. O que é que acontece com um negócio desse? Como é que pode acontecer isso? É à toa, em vão? Não, não é à toa e nem em vão. Mas acontece isso para quê? Versículo 38 diz, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Tá? Então, em primeiro lugar aqui, você vê que Isaías ele já pregava e ele via que muita gente não cria na pregação dele. Isaías falava da parte do Senhor, porque Isaías era profeta, mas ele percebia claramente, é lógico, você prega, você vê claramente quem crê e quem não crê, é manifesto isso, é notório isso. E Isaías, movido pelo próprio Espírito de Deus, ainda diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aqui, versículo 39 diz, por isso não podiam crer, para que se cumprisse a profecia de Isaías. E Isaías ainda diz mais aqui no versículo 40 deste trecho aqui, né? Da explicação que é dada pelo evangelista João, tá? Ele dizendo que Isaías fala a respeito deles, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Tá? Então você veja que eles não creram, não é porque eles eram, sei lá, uma opção deles, né? Uma opção deles. Você vê que aqui não há opção. A Bíblia mostra que o próprio Deus cegou eles. O próprio Deus endureceu o coração deles. A dureza de coração deles vinha do próprio Senhor. A cegueira deles vinha do próprio Senhor. Eles eram incapazes de perceber o que estava acontecendo, mesmo diante dos olhos deles. Por quê? Porque eles eram piores ou melhores? Não, porque o próprio Senhor os havia cegado. E por que havia cegado? Porque Deus estava também na manifestação do seu Filho, trazendo um certo juízo sobre o povo judeu, né? Que o próprio Deus se refere ao povo judeu como um povo de dura cerviz, como um povo cabeça dura, como um povo rebelde e maldizente, como um povo que provocava a ira de Deus todos os dias, como um povo que abertamente irritava o Senhor, sacrificando a ídolos, comendo comida abominável, comendo sangue, né? Enfim, fazendo tudo que não presta, fazendo cultos em cemitérios, né? Então você veja, né? Queimando incenso a demônios. Então o próprio Deus, na manifestação do seu Filho, Cristo, ele mesmo já traz também para aqueles fariseus, para aqueles judeus, a dureza do coração e a cegueira das vistas, a cegueira dos olhos. Tá? Era um juízo já da paz. Pô, Deus é ruim. Deus pegou e cegou uns e abriu uns olhos de pouco, meu amigo. Deus, ele é justo. Se Deus quiser e bem entender a partir deste momento, tá? Desta hora, dizer, a partir de agora eu não salvo mais ninguém e eu vou condenar todo mundo. Quem veio, veio, quem não veio, não veio. Deus vai estar certo. Se ele fizer isso, ele estará certo, né? Há vários juízes aí que julgam a Deus. Não, Deus, você está errado. Não, Deus, você está errado. Deus está errado? Deus está errado? Ou nós estamos errados? Ou nós não temos a capacidade de compreender a grandeza da glória do Deus ao qual nós labutamos? Né? O Deus Criador, né? Tanta gente ignora a Deus, né? Será que Deus está errado? Você entendeu, irmãos? Então vejam só, várias pessoas que ficam julgando a Deus, dizendo, não, Deus está errado, porque isso, porque aquilo, porque fulano. É aquela velha história da tolice crônica, né? Se Deus é um Deus tão amoroso, tão bondoso, por que ele permite isso? Ele permite isso, meu amigo, porque ele disse a Adão e a Eva, olha, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. E o que é que o homem e a mulher faz? Vão lá e comem. Cospem na face do Senhor. Vão lá e comem. Jogam para trás de si a palavra do Deus que os criou, o conselho, a ordem do Deus que os criou e que estava com eles ali todos os dias na viração do dia para conversar com eles. O que é que eles fazem? Jogam para trás a palavra do Senhor, dão ouvidos à serpente maligna, né? Que estava lá no Éden, a Satanás, e simplesmente vão e fazem o que querem, bem entende, cuspiram na face do Senhor, meus amados.
o ser que te cria, o ser que te dá toda a intelectualidade, que dá todo o conhecimento, o ser que te formou, que deu um jardim tremendo para você tomar conta, para você cuidar, para você viver debaixo da mais absoluta graça e comunhão com Deus. Este ser vem de lá e te diz, olha, você pode fazer tudo menos isso, aí você faz exatamente isso que não poderia fazer. Né? Então é Deus errado? Deus está errado? De que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Tá bom? Então vejam só, então Deus ele traz a Jesus para a salvação de muitos, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é, para uns, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para outros, é a pedra que os edificadores rejeitaram e que Deus colocou como uma pedra angular. Tá certo? A pedra fundamental. Tá certo? Então, para uns, é perdição a palavra de Deus. Para outros, é salvação. Sempre foi assim, desde que há mundo. Deus, ele fala, para uns vai ser salvação, para outros vai ser perdição. Né? Então, o que acontece? Deus ele traz juízo naquele momento. Então, ele faz o fariseu e o judeu ficar cego. É Deus que fez ele ficar cego. Tá certo? A gente vai chegar lá onde eu quero dizer para você. É Deus que os faz ficar cego. Né? Então, como diz o versículo 39, é por isso que eles não podiam crer. Nem que eles quisessem, eles iriam acreditar. Mas por que eles não criam? Porque Deus cegou eles, endureceu o coração deles. Por quê? Porque Deus já estava trazendo juízo sobre eles. E Deus pode trazer juízo sobre todo pecado, sobre toda má obra, sobre toda má ação. Tá certo? O que acontece? Aqui eu digo, onde a Escritura diz assim, né? Quando Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, versículo 38, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí onde eu quero dizer, você crê em Jesus? Você entregou a tua vida a Jesus? Beleza? Glória a Deus. Por que você fez isso? Porque você é melhor do que alguém, porque você sabe mais, porque você é o bonzão? Não, é porque Deus quis revelar Jesus Cristo a você para salvar você. Você está entendendo, irmãos? É como Paulo fala aqui em Gálatas, né? Gálatas, capítulo... Deixa eu ver aqui, né? Às vezes nem eu entendo minhas letras, irmão. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Quando Paulo está falando, relatando ali aos Gálatas, né? Que ele, que era aquele judeu zeloso, exemplar, se diferenciava em muito, se destacava em muito dos contemporâneos dele, do povo da idade dele, do povo da época dele, zeloso, perseguidor da igreja, esfolando, acabando com a igreja do Senhor, perseguindo a igreja do Senhor. Paulo diz o quê? Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, primeira partezinha aqui do 16, Paulo diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, até aqui. Então veja que Deus, ele nos tem separado antes do nosso nascimento. Ou seja, o nosso nascimento, nós os que cremos em Cristo, nascemos pela providência de Deus. Como nós vemos aqui no capítulo 1, né, do livro, desse livro mesmo que a gente está lendo aqui, João, né, que ele diz, capítulo 1, versículo 1, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então quem crê em Jesus é porque nasceu por providência de Deus. Veio a este mundo, não foi só porque um homem e uma mulher se uniram sexualmente, se relacionaram, e ali foi fecundado e gerou um filho. Não. Mas nasceu porque Deus já tinha por plano, por propósito, colocar esta pessoa aqui nesta terra. E por ser este o propósito de Deus na vida dessa pessoa, esta pessoa ela vai crer em Jesus. Este é o que crê em Jesus, é aquele que nasceu segundo a vontade de Deus, né? Às vezes o pai e a mãe rejeitam o filho, mas, meu amigo, se aquele filho nasceu pela vontade de Deus, ele vai se tornar um crente em Cristo Jesus. Quando, como aconteceu com o apóstolo Paulo, aprovar a Deus, Deus quiser e bem entender,
e chegar a hora de dizer assim, agora eu vou revelar meu filho a esta pessoa. Pronto! Quando Deus revela Jesus a nós, nós somos salvos, porque nós verdadeiramente creremos no Senhor Jesus, como diz a Escritura. E a própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz que todo aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Bom, então, o que acontece? A pessoa ela não tem a revelação de Jesus Cristo por acaso, obra do acaso, ou porque simplesmente o Evangelho foi pregado. Ela tem a revelação de Jesus Cristo quando Deus diz, agora eu vou revelar meu filho a esta pessoa, porque agora chegou a hora de eu tratar com ele, chegou a hora dele me conhecer, chegou a hora dele saber o que é salvação, dele saber que ele precisa de salvação, que ele é um pecador e que todos pecaram e todos estão carentes da glória de Deus, e por isso eu encerrei tudo debaixo de pecado, para com todos escolhidos usar de misericórdia, e Deus usa de misericórdia, manifestando a Jesus, revelando a Jesus essa pessoa, e ela crê em Cristo, e ela é salva. Ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós vemos que é quando aprove a Deus, quando Deus quer e bem entende, ele vem e revela a Jesus para aquela pessoa que ele tem por plano salvar, e vai salvar, porque ele mesmo quem opera esta salvação. Tá certo? Então nós vemos aqui, né? Poxa, é assim, meu amigo? É assim. A salvação não depende nem de quem quer, nem de quem se esforça, mas de Deus usar da sua misericórdia. Por isso, aqueles judeus estavam debaixo de juízo divino, estavam debaixo da punição do Senhor, e Deus os cegou, e Deus os endureceu o coração para que eles, vendo tudo aquilo ali, não acreditassem em nada, né? É algo extraordinário, tá certo? Outro ponto aqui, nós vemos aqui, versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha, eles creram, mas negaram a fé, né? Eles creram, mas negaram a fé. Eles creram de que forma? Você vê que as pessoas ainda podem crer em Cristo, contudo negar a fé de Cristo. Mas quando é que isso acontece? Tá? Quando é que isso acontece? Tá certo? Então vejam bem. Acontece da seguinte forma. João. Vamos a João, capítulo 7, versículo 38. Eles creram, mas negaram, né? Eles creram, poxa, esse realmente esse daí é o Filho de Deus, é o Cristo, mas contudo ficaram caladinhos, negaram a fé, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga pelos judeus. Que fé frouxa, né? Que fé fraca. João capítulo 7, versículo 38, vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual a conclusão que a gente chega? De que aquelas autoridades creram, mas não como diz a Escritura. Uma coisa é crer, a Bíblia diz, lá em Tiago, né? Você crê que é um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Né? Os demônios também creem, a ponto de tremer, meu amado. Essas autoridades aqui, ó, vou ler de novo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam por medo de serem expulsos da sinagoga. Os demônios creem e tremem. Esses homens creem, mas não confessam. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quem ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus não está crendo em Jesus, não recebeu aquela fé como diz a Escritura, não crê como diz a Escritura. E isso não depende de nós. Tá?
Eu estou falando para você porque há níveis de crença, há tipos de crença. Há aquela crença demoníaca que sabe da existência de Deus, a crença demoníaca, sabe, tem plena noção e conhecimento do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso, se treme de medo, mas já foi julgado por Deus, condenado, não tem reparação mais. Tá? Não vai obedecer e, consequentemente, a sua natureza se tornou inimiga de Deus. Ele treme de Deus, mas ele é inimigo de Deus. Ponto. Nós vemos aqui que tem uma fé que não resulta em nada, como o apóstolo Tiago diz, é uma fé que não tem obra nenhuma, é morta em si mesmo, não serve para nada, não é poderosa para salvar. É aquela pessoa que tem a fé, mas não tem as obras. Ela crê em Jesus, mas ela não obedece. Ela crê em Jesus, mas ela não confessa. Ela crê em Jesus, ela crê na palavra de Deus, mas ela não vive a palavra de Deus. Por quê? Porque ela prefere as coisas do mundo, ela prefere as coisas da terra, ela prefere as coisas dessa vida. Elas preferem a sua satisfação pessoal, ainda que seja momentânea. Não é a fé verdadeira. Jesus disse que a fé verdadeira é a fé como diz a Escritura. Quando nós cremos em Jesus, como diz a Escritura, do nosso interior, do interior da pessoa que crê, irá fluir rios de água viva. Versículo 39 disse, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tá? Então, uma coisa é crer como os demônios creem, tem certeza absoluta, tem pleno conhecimento, mas são inimigos. Outra coisa é crer em Jesus, mas prefere a glória dos homens. Crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, que é preciso obedecer, mas prefere a glória dos homens, prefere ficar de bem com os homens do que de bem com Deus. Prefere ficar bem com os homens do que estar bem com Deus. Mas há aquela fé verdadeira que pode custar até o pescoço, é ganho, é lucro, e é o maior dos lucros, é morrer pelo nome do Senhor. Esse é o maior dos lucros. Tá certo? Então nós vemos que Deus, Ele sabe a quem fazer misericórdia, Ele sabe a quem usar de misericórdia, né? Veja só o que diz aqui no Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16. Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16. Tá certo? Vamos nós. Diz assim: pois ele diz a Moisés, né? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver compadecer. Tá? Eu leio às vezes em uma versão, mas o gravado está na outra versão, viu, irmãos? Então não se preocupe não, porque está dizendo a mesma coisa, né? É porque a primeira leitura bíblica minha foi revista, e a edição revista e corrigida, então ficou encravado na minha mente, né? Então eu leio a versão revista e atualizada, mas às vezes eu falo o que está na outra versão, mas não tem problema, está falando a mesma coisa. Pois diz o Senhor a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Tá? A salvação do homem depende da misericórdia de Deus. Mas não é uma misericórdia que se manifesta agora, porque Deus agora chegou e bem entende, diz, eu vou manifestar misericórdia em tal lugar. Não, meu irmão, isso já está tudo pré-estabelecido. Isso já é desde a criação. As coisas se cumprem agora. Deus, ele criou tudo e ele encerrou toda a sua criação. Né? Ele criou todas as coisas e ele já encerrou a sua criação. Então não é agora que Deus diz, esse aqui é bonitinho, está sofrendo muito, eu vou usar de misericórdia. Não, não é isso. Tudo isso aí, meu irmão, já é pré-estabelecido pelo Senhor. Quando você vê o mundo, é como Davi fala no livro dos Salmos, né? Todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, quando não havia dia nenhum. E agora? Todos os meus dias já estavam escritos no seu livro,
quando não havia dia nenhum. Né? O que Deus fala a Jeremias? Ainda antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes de você ser gerado na barriga da sua mãe, eu te conheci. Seu pai não tinha nem estado lá casado com sua mãe e eu já te conhecia. Antes que você nascesse, eu te consagrei. Amado, Paulo diz, quando aprove aquele que me escolheu desde o princípio revelar o seu Filho em mim. A coisa já é lá do pré-estabelecido, meu amado. Aqui não é por acaso não. E para que se prega o evangelho? Porque os eleitos do Senhor, quando eles ouvem a palavra da verdade, o evangelho, a boa nova, a boa notícia da sua salvação, eles creem e eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Pronto. E a partir dali ele se converte a Deus, ele nasce de novo, ele se torna nova criatura e ele passa a viver para Deus. Pronto. Está feita a obra de salvação. Tá certo? Então, Deus ele usa de misericórdia com quem quer. Não depende do homem, não depende do seu esforço, depende de Deus usar a sua misericórdia. Aquelas pessoas que Deus já tem pré-estabelecido a misericórdia para usar, serão salvas. Você crê em Jesus? Amém. Glória a Deus. Mas você busca a glória dos homens, prefere a glória dos homens ou a glória de Deus? Aí você pondera qual tipo de fé que você tem. A crença dos demônios é a crença absoluta, porém já condenada, e que a decisão é ser inimigo de Deus e não há como voltar atrás mais. A crença dos que buscam a glória dos homens é aquela crença consciente, porém sem a devida coragem de testemunhar e de assumir a fé e tal. Isso é manifestado uma fé, uma crença que acredita, né? É como aquela figura, né? Que só ouve louvor e tal, e canta, e ouve louvor o dia todo, mas no trato, no dia a dia, ela mente, né? Ele deseja a mulher dos outros, ela deseja o marido da outra, ela deseja o sapato da outra, ela deseja a vida da outra, a casa da outra, a casa do outro, o carro do outro, a condição do outro. Ele mente, ele vai lá no imposto de renda e põe o que ele não gastou, para o governo lhe restituir aquilo que ele não tem direito, e por aí afora. É aquele que faz o gato lá da energia, ele crê em Jesus, mas ele tem gato de energia, ele tem uma gataiada, né? Gato de energia, de internet, de luz, de água, de tudo, né? Então aquele cara que crê em Jesus, mas na hora H, ele faz o que está da natureza dele mesmo. Ele tem uma fé, mas uma fé que só o condena mais, porque ele chega a crer, mas não chega a viver. Mas por que acontece isso? Meu amado, nós só creremos se Deus revelar a Jesus Cristo em nós. Isso acontece segundo a misericórdia de Deus. É o que o apóstolo João mostra aqui o tempo todo, é o que Paulo fala muitas vezes, e que muitas pessoas não querem pregar a esse respeito, né? Para dar a entender a todo mundo que depende de um certo esforço seu. Não depende de esforço, porque quando nós somos cheios do Espírito, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, ninguém pode estar em Cristo sem ser pelo Espírito Santo. Eu não posso estar em Cristo por esforço. A Bíblia diz que todo aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Tá? Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Obra que procede da natureza humana carnal do homem não agrada a Deus. Tá certo? Você pode fazer o que fizer, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que procede do Espírito de Deus. É quando Deus nos move, nós agimos pelo Espírito de Deus. Tá certo? Então, essa salvação depende de Deus, já foi providenciada em Cristo, já está tudo feito. Deus não tem uma lista lá no céu que aumenta e diminui, aumenta e diminui. Fulano está salvo, fulano não está salvo, fulano está salvo, fulano não está salvo, fulano vai ser salvo, e agora não vai mais. Semana que vem vai estar salvo. Não, eu vou trabalhar nele, semana que vem ele vai ser salvo, mas aí eu vou fazer um teste com ele. Se ele cair, eu tiro o nome dele de novo do livro. Tem crente que pensa que é isso. Infelizmente, tem pregadores que pregam que depende de você, meu amado, não depende de você. Se Cristo estiver em você, você será nova criatura, as coisas velhas passarão, tudo será novo. Tá certo? É assim que funciona. Ah, mas e as obras? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 que Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Né? É algo preparado por Deus para que a gente viva aquilo. Tá?
Como deve ser a vida de um salvo? Aí você imagina, boas obras. Mas não são as boas obras que vai salvar ninguém. Não são as boas obras que vai salvar ninguém. Tá certo? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Mas o que acontece na vida do salvo? As obras, as boas obras, os acompanharão. A evidência da salvação na vida do homem são as suas ações. Da mesma forma que a evidência da condenação na vida de um homem, na vida de qualquer pessoa, são as suas ações. Ações que as pessoas podem ver e ações que só Deus vê. Porque nem tudo que as pessoas fazem diante de todo mundo, né? E lá as coisas secretas, de repente, publicamente é uma maravilha, mas no secreto é um poço de lama, né? Então é isso, né? É sem hipocrisia, né? Servir a Deus, conhecer a Deus e a Cristo sem hipocrisia, sem engano, sem mentira, sem blá blá blá, sem conversa de um, sem conversa do outro, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo, mas o que é que Jesus falou? É isso que nós temos que olhar, o que Jesus falou. Então, vejam só, tá? A salvação está no plano pré-estabelecido pelo Senhor, para mim, para você, para todo mundo. O que é que acontece na vida do eleito de Deus? Ele vai ser salvo. Vai chegar uma hora que ele vai ser salvo. Vai chegar uma hora que o Deus de todo poder vai tocar no espírito dele, na mente dele, na alma dele, no coração dele, na vida dele, de forma tal que ele se converte, que ele se move, que ele se decide e que ele se entrega ao Senhor. Oh, aleluia! E aí, meu irmão, pode cortar pescoço, pode fuzilar, pode matar, pode enforcar, pode fazer o que fizer, ele não abandona Jesus, ele não nega a fé, porque agora, como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora eu tenho na carne, neste corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Você entendeu, querido? O que é que acontece? Salvação é isso. A salvação ela vem pela revelação de Jesus Cristo em nós. Ela vem pelo toque, pelo poder, pela ação do Espírito de Deus em nós. Isso pode se dar no momento seu de leitura bíblica, no momento de oração, no momento no culto, no momento de um louvor, no momento que você estiver até dormindo. Há pessoas que nasceram de novo dormindo, se converteram a Deus dormindo. Por incrível que pareça, porque para Deus, meu amigo, você acordado ou dormindo, você é você e ele é Deus. Entendeu? Como é que funciona? Quando Deus vem, nada impede. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Tá? E, deixa eu ver o que é que eu preparei mais aqui para vocês. Pois é. Louvado seja o nome do Senhor. Só um detalhe aqui. Vamos assim. Então, nós vimos que ninguém, João 6,65, aí mesmo em João, capítulo 6, versículo 65, a Bíblia diz, o próprio Cristo disse, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Pronto. João 6,65. Então a explicação está dada. Meu irmão, só se converte quem Deus converte. O homem não se converte sozinho. O homem não se converte por escolha própria. Aos que defendem o livre-arbítrio. Que livre nada, você é livre de nada, você não tem nem conhecimento, nem entendimento, nem compreensão da grandeza de Deus. Se você escolher, quem vai escolher é a sua carne, porque você está morto em pecado, quem escolhe a carne, você não está em espírito. Você já viu a morte escolher a vida? Não existe isso. Jesus Cristo lá em João 15 diz, vós não escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vai, dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então não fomos nós que escolhemos a Jesus, não, escolhi. Você escolheu, foi? Tadinho de você, vai ler a Bíblia, meu lindo. Vai orar a Deus para compreender as coisas. Tá bom? Então vejam bem, Cristo mostra aqui a razão da incredulidade dos judeus. Poxa, mas e eu? Não sei. Quem sabe de você é você. A que ponto você chega em fé? Como é a sua fé? Você é daqueles que
prefere a glória dos homens ou a glória de Deus? João 5,44, Jesus diz assim, eu vou encerrar, misericórdia, hoje o tempo passou, né? João 5,44, como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Era o problema lá do fariseu. Aquele que procura a glória uns dos outros, a glória dos homens, não vai crer, meu filho, não tem como crer. Quem crê é aquele que busca a glória do Deus único. E quem busca a glória do Deus único? Aquele que foi tocado pelo Santo Espírito do Deus vivo, pela palavra da verdade, pela palavra de salvação, e foi cheio e tocado pelo Espírito Santo. Então isso não depende de homens, isso depende de Deus, não depende do esforço, depende da misericórdia, tá certo? Mas essa passagem aqui serve para a gente entender duas coisas. Primeira, né? O próprio Deus, de antemão, já rejeitou muita gente, e ele pode fazer isso porque ele é justo para isso, tá? A justiça dele ele cumpriu em Cristo, para salvar a muitos e para condenar a outros tantos. O Senhor já cumpriu a sua justiça. O que Deus requeria do pecado do homem cumpriu-se em Cristo na cruz do Calvário lá, meu amado. Deus já fez isso para a salvação de muitos e também para a condenação de outros tantos, tá? Então os judeus ali estava vedado a crença, estava vedado a fé e o entendimento para que não fossem salvos por ele. Acabou. É assim até o dia de hoje sempre será. Tá certo? Primeira coisa. Segundo ponto, há aqueles que também creem, mas não têm as obras, porque a fé não é viva, é uma fé morta. É uma consciência morta. Ah, tudo bem, eu sei que existe, eu creio, pá, beleza, mas não se dá a obedecer. Essa crença e essa fé não é o suficiente para rejeitar tudo e viver em obediência a Deus. Não é a fé que salva. A fé que salva também é dada pelo Senhor. Então a salvação vem de Deus. Tá? A salvação vem de Deus e o resultado daqueles que têm somente a fé, né? Mas que preferem a glória dos homens, vai ficar neste nível também. Tá bom? Então creia e entenda o seguinte, a Escritura é real, é verdadeiro, o que ela diz, entendeu? Não adianta querer maquiar, pentear, enfeitar, porque ela diz o que ela está dizendo e no último dia a gente vai se deparar com ela. Tá bom? Então, mas e você? Você crê em Jesus? Amém, mas você crê a que ponto? A que ponto você crê no Senhor? A rejeitar tudo e obedecer a Deus? Amém. Glória a Jesus. Você crê a ponto de negar-se a si mesmo para obedecer ao Senhor? Louvado seja Deus. É isso que você deseja? Glória a Deus, se empenhe nisso e faça isso e busque isso até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Essa é a fé verdadeira. Então, amado, no dia que o Espírito do Senhor tocar em você e te chamar e dizer, venha, atenda a este chamado, não endureça o seu coração, como o povo de Israel endureceu lá no deserto, e por isso teve que penar 40 anos, né? Penar 40 anos. Então, Deus pode chamar alguém, alguém pode ficar, sei lá, talvez, não sei se isso acontece, Deus chamar a pessoa negar, eu nunca vi isso na minha vida. Há quem diga que o homem pode até rejeitar o chamado de Deus, eu não sei não, viu? Eu sinceramente não sei. O Deus de todo poder, o Rei da Glória, chama você para você dizer, não, esquisito. Isso não entra na minha cabeça, né? Que o homem pode... A Bíblia diz que quem jamais resistiu à vontade do Senhor, tá bom? Então, mas eu te digo, se o Senhor já te chamou, permaneça. Se o Senhor te chamar, permaneça. Em nome de Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. No dia que Ele tocar em você, meu amigo, receba Ele como Senhor da tua alma, como Salvador do teu espírito e da tua alma, em nome de Jesus, e viva para obedecer ao Senhor. Seja você fortalecido na tua fé, em nome de Jesus, que o Senhor Deus te dê cada dia mais convicção de fé, força e poder na fé e na graça que há em Cristo Jesus. Que a graça seja com todos, que Deus abençoe vocês, dê uma ótima semana, que Deus traga cura sobre a nossa nação, que Deus te dê uma semana excelente de paz, de vida, de saúde, de prosperidade, de felicidade na presença e de vitória nas lutas e de perseverança na fé. Que o Senhor te fortaleça
poderosamente, na força do poder dele, te revista de poder, mande os anjos te guardar, põe a mão dele sobre você, te lave, te purifique em todo o tempo no sangue de Jesus. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Peça ao Senhor que te lave, meu amado, todos os dias. Todos os dias que o Senhor te lave no sangue, te purifique de toda imperfeição, de todo pecado, de toda falha. Em nome de Jesus. Deus te abençoe com poder, com alegria, com paz, vida, saúde, e abençoe o seu trabalho, a obra das suas mãos. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém, para sempre. Graça e paz, quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, e vamos orar para Deus nos conceder que a gente volte a nos reunirmos novamente ali naquele santuário, né? Porque a igreja somos nós. Graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.